Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe e te guarde. A gente está no nosso 16º dia de propósito de leitura do Novo Testamento e vamos então pensar um pouco em Mateus capítulo 16. Mateus 16 começa com um episódio muito semelhante ao que acontece no capítulo 12. Fariseus e escribas pedem a Jesus um sinal. E mais uma vez, Jesus responde que nenhum sinal será dado àquela geração má e adúltera, senão o sinal de Jonas. O que Jesus está dizendo é: eu vou ressuscitar. Eu vou permanecer 3 dias no ventre da terra e após esse tempo voltarei. Que é o sinal de Jonas, porque Jonas permanece 3 dias no ventre do peixe, então volta à terra e volta à vida. Pois bem, por que Jesus faz isso? Por que Jesus não dá um sinal que eles tanto pedem? Ora, aqueles que pedem um sinal de Jesus já haviam visto inúmeros sinais. Já haviam visto curas, multiplicação de pães, já haviam visto Jesus coordenar e cuidar da natureza, mandar sobre a natureza. Já haviam visto muitos sinais. O problema não era a falta de sinais. O problema era a dureza do coração deles. O problema é que eles não queriam crer. E para quem não quer crer, não interessa quantos sinais sejam feitos. Podem ser realizados os sinais mais absurdos e extraordinários. Aqueles que não querem crer continuarão não crendo, até que essa descrença seja vencida pelo poder do Espírito Santo. Jesus, em seguida, fala aos discípulos que eles devem cuidar, acautelar-se do fermento dos fariseus. Porque eles haviam esquecido de levar pão, na cabeça dos discípulos, Jesus estava falando de uma coisa muito banal. Mas não. Jesus está falando de algo muito mais sério e muito mais profundo. Tanto que ele ainda repete e reafirma: não, ou acautelem-se do fermento dos fariseus. O que isso queria dizer? Os próprios discípulos entenderam. Versículo 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus está dizendo o seguinte: olha, cuidado. Cuidado com aquilo que eles têm ensinado, com aquilo que eles têm pregado, porque aquilo que eles têm falado pode influenciar e muito. E pode fazer mal, e pode trazer transtorno, e pode fazer com que muitas pessoas possam aderir a uma doutrina errada, a uma doutrina sem fundamento, a uma doutrina que mais atrapalha o desenvolvimento da fé do que a ajuda. O fermento dos fariseus é essa doutrina impura, essa doutrina que machuca, essa doutrina que mata. Veja bem, doutrina em si não é ruim. E a gente tem que parar com essa ideia que muitos têm, que doutrina é algo mal. Não, não é. Mas a má doutrina, sim, ela é ruim. A má doutrina, a doutrina que não se fundamenta na Escritura, a doutrina que não se embasa na palavra, essa doutrina, sem dúvida alguma, é ruim. E devemos nos acautelar dela. Devemos tomar todo cuidado quando esse tipo de doutrina aparece diante de nós. E é isso que o Senhor Jesus admoesta aos seus discípulos. Seguidamente, Jesus começa a conversar com os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E após algumas respostas, a resposta de Pedro vem como talvez um brado de alguém que está vendo a história se construir diante de si. Eu confesso que eu fico imaginando essa cena. Os discípulos assentados com Jesus, e um dá um palpite, o outro dá outro, e de repente Pedro está quieto, olhando, pensando, começando a ligar os pontos de tudo que tem acontecido. E depois de várias respostas, o próprio Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: você é bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, foi o Espírito de Deus. Você foi alvo de uma revelação do alto, uma revelação de Deus. Quando Pedro afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é provável que passe-se um filme na mente do apóstolo. Afinal, era essa a esperança dos judeus.
Era essa a esperança daquele povo que, durante anos e anos a fio, aguardava pela vinda do ungido, do Cristo de Deus. A esperança de que viria o libertador, de que viria o redentor. Na cabeça de muitos, um redentor militar, um redentor político. Pedro, enfim, entende que não era esse redentor. Ainda que entenda parcialmente, como veremos logo a seguir. Mas ele entende. O Cristo de Deus chegou. O Messias prometido veio. O ungido de Deus está ali. Portanto, a libertação de Israel se aproxima, se avizinha. O que Pedro ainda não entendia é que essa libertação não seria meramente política. Seria uma libertação muito maior, uma libertação espiritual. Por isso que quando Jesus diz, na sequência do capítulo, que ele deveria passar por sofrimentos, ser entregue à morte, e quando Pedro diz, não, Jesus, nada disso vai te acontecer, e Jesus o repreende com muita dureza, arreda Satanás, você não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Jesus está mostrando para Pedro que o coração de Pedro está no lugar errado, que a mentalidade dele está no lugar errado, que Pedro ainda está pensando no Messias político, no Messias revolucionário. Mas ele, Cristo Jesus, vem como um cordeiro que se dispôs ao sacrifício. Um Messias que vence pela morte. O Messias que vence pela dor, pelo sofrimento. O Messias que vence pela entrega. E não por derrubar um imperador do trono. E não por surrupiar uma liderança nacional. O Messias que vence com um propósito infinitamente superior do que um revolucionário político. Pedro certamente era crente. Certamente era alguém de Deus. Mas naquele momento, fala aquilo que agradaria ao inferno. Tentando desviar Jesus da cruz, só o inferno ficaria feliz. Tentando desviar Jesus do seu propósito, do seu sacrifício, só o inferno ficaria feliz. É por isso que Jesus o repreende com tanta dureza. Jesus não está dizendo que Pedro está possesso, mas está dizendo que Pedro foi usado naquele instante para algo que só agradaria aos poderes das trevas. Jesus agora os reorienta e mais uma vez afirma, eu vou morrer, gente. É um fato. E diante disso ele conclama os seus a que também carreguem a cruz. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus nos admoesta e nos exorta a abrir mão de ter o domínio da sua vida para andar com ele. Abra mão de ter o domínio da sua vida para viver por causa e para a glória de Jesus. Nós queremos governar cada instante. Nós queremos afirmar que somos donos do nosso nariz. E Jesus está dizendo, abra mão. Perca a sua vida para encontrá-la em mim. Perca a sua vida para vivê-la por meio de mim. Perca a sua vida, carregue a cruz e me siga. E isso vai valer a pena. Porque afinal, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, no verso 27, com os seus anjos. E então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. É óbvio, Jesus não está aqui trazendo uma doutrina de salvação por obras. Certamente que não. Jesus está nos mostrando que o andar com ele envolve sim muitas obras. Envolve uma dimensão de atuação que nos é requerida. Andar com ele não é um andar inerte, não é um andar parado, não é um andar de braços cruzados, é um andar ativo e é um andar obediente na presença dele. Deus assim nos dê graça para caminharmos firmes com Jesus, firmes, reconhecendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Redentor.